Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez a professora Sinara aqui, gravando esse vídeo para trazer uma breve explicação para vocês sobre a atividade do roteiro 3, tá? O ciclo 3 de atividade. Vocês já sabem que essas atividades vocês vão ter que entregar essas atividades, né? Já foi passado o cronograma, tudo certinho para vocês sobre a entrega dessa atividade. Então, é muito importante que vocês realizem essas atividades, certo? Vamos lá. No nosso ciclo 3, né, de eletivas, né, nós temos aí, eu sempre coloco para vocês sobre acompanhar as aulas do Centro de Mídias, né, realizar sempre um registro reflexivo dessa aula no caderno de vocês, colocando o tema da aula, colocando a data, né? E realizar aquelas tarefinhas do Centro de Mídias que aparecem no final das 3 aulas. Não esqueçam, tá? O aluno, a gente sempre fala que o aluno que ele não está conseguindo encontrar essas tarefas, entre em contato com o professor de apoio à tecnologia que ele vai estar ajudando vocês nessa parte. Tudo bem? Enfim, vamos lá. No nosso roteiro 3 de atividades, nosso ciclo 3, né? Eu pedi para vocês realizarem uma pesquisa, mas é mais uma conversa, entendeu? Que vocês vão ter aí na casa de vocês, com os avós, com os tios, dentro da casa de vocês, tá? Se você não conseguir fazer essa entrevista, ou no caso, perguntar sobre essa profissão para as pessoas que moram dentro da sua casa, então, se você for perguntar para alguém, tem que ser por WhatsApp, tá? Chamada de vídeo ou telefone. Nada de ir um na casa do outro, porque nós estamos em pandemia, a gente não pode ficar indo de um lugar para o outro. Nós precisamos ficar em casa e só sair quando for necessário, certo? Então, vamos lá. Eu trouxe algumas profissões para vocês, tá? Que são profissões que elas existiam há muito tempo, as pessoas dependiam muito dessas profissões, e hoje em dia são profissões que já não existem mais, tá? Eu coloquei aí para vocês o entregador de leite, o operador de telefonia, o acendedor de lampiões. Alguns alunos não devem nem saber o que são lampiões. O datilógrafo, o telegrafista ou a telegrafista, a parteira e o caixeiro viajante. Dentre essas, vocês vão perguntar para os avós, para os pais de vocês ou para os tios sobre essas profissões. Professora, e se eu quiser fazer uma pesquisa? Se você tem acesso à internet, pode realizar essa pesquisa, você pode fazer. Você é livre para realizar essa pesquisa, tá? O que nós vamos trazer dentro dessa atividade? Após essa conversa que vocês vão ter aí com os familiares de vocês sobre essas profissões, o que vocês vão fazer? Em folha separada, vocês vão pegar uma dessas profissões que estão aqui, ó. Essas profissões que a professora citou, tá vendo? Vocês vão escolher uma dessas profissões e vocês vão trazer as informações que vocês obtiveram com os familiares de vocês. Por exemplo, vamos colocar aí que a professora é uma familiar de vocês. Eu tenho 29 anos. Na minha época já não existia mais o leiteiro, assim, a gente já não recebia mais o leite em casa. Mas tinha um senhor que a gente chamava ele de padeiro. Eu era pequena, eu tinha em torno de 2 anos não, de 4, 5 anos, né? Porque é uma lembrança que eu tenho na minha cabeça. E ele vinha de carroça. Ele tinha uma carroça e a carroça dele atrás tinha um compartimento onde ele colocava os pães, né, tal. Ele vendia até leite, se eu não estou enganada. E ele passava nas ruas gritando, padeiro, padeiro. E era uma coisa que marcava muito, porque eu gostava muito de um pãozinho de doce de leite que ele fazia. Tipo assim, era o melhor pãozinho que tinha na época.
Então, isso foi uma coisa que marcou muito para mim. E se eu fizesse parte, por exemplo, da família de vocês, eu iria falar sobre essa profissão que existia, que era mais tida como um leiteiro, né? Mas era um leiteiro diferente, porque o leiteiro que a gente traz aqui dentro dessa profissão, dessas profissões, né? Esse leiteiro, ele é aquele que ele deixava o leite na porta das casas das pessoas. A gente consegue ver muito isso em novela de época. Se você já viu alguma novela de época ou já ouviu algum vídeo de época, tem muito, né, nesses vídeos e filmes de época o leiteiro, tá? Então, vocês vão trazer essas informações que vocês conseguiram com os familiares de vocês, vão escrever em folha separada, tá? Citar a informação, a profissão que você escolheu e colocar à frente, né? Escrever assim um breve resumo do que a pessoa passou para você, certo? Vamos lá. Na quarta questão, nós temos aqui três atividadezinhas, tá? A, A, B e a C. Na A, nós temos a seguinte questão. Por que algumas das profissões citadas na questão 2, elas não existem mais? Sempre em folha separada, tá, pessoal? Vocês irão realizar em folha separada. Não precisa copiar a pergunta, só responde. Coloca lá 4A e responde, tá? Aí vocês vão trazer para mim por que algumas dessas profissões elas não existem mais. Se a gente for parar para analisar por que algumas dessas profissões elas não existem mais, o mundo, ele muda o tempo todo, certo? Com o avanço da tecnologia, né? E não só com o avanço da tecnologia, com vários avanços que a gente tem na ciência, na tecnologia, na agropecuária, enfim, com todos esses avanços que a gente tem, muitas profissões elas acabam sendo perdidas, né? Muitas profissões elas passam a não existir mais, né? Por quê? Por conta dessa questão. O mundo muda e essa questão de profissões também muda de acordo com o mundo. Obviamente, tem algumas profissões que são características de profissões necessárias, de profissões básicas. Por exemplo, o professor, a gente sabe que é uma profissão muito antiga e que é uma profissão que ela não, por mais que nós estejamos em aula online, né? Por mais que a gente esteja com esse ensino híbrido não, esse ensino remoto, com essas aulas remotas, né? Por mais que nós estejamos conversando e nos conectando por uma tela de computador, ainda assim o professor é essencial, porque a máquina, o computador não vai substituir o professor. Não vai substituir o professor na hora de nos ensinar a escrever, não vai substituir o professor na hora de nos ensinar a ler, e a gente está sentindo isso da pele. Não estamos? Então, são algumas profissões, professor, médico, né? São profissões aí, dentista, são profissões que são o quê? Primordiais. Essas profissões, elas existem desde que o mundo é mundo, até então, né? E são profissões que são a base para a gente conseguir aí alcançar muitas coisas na nossa vida, certo? Mas se a gente parar para analisar sobre algumas profissões que antigamente tinham, se vocês pararem para conversar com os avós de vocês, vocês vão ver que isso é muito forte. Porque, por exemplo, às vezes o seu avô ou a sua avó pertencia a uma determinada profissão que hoje ela não existe mais, certo? Então, é assim, essa questão, essa primeira questão, é para a gente fazer essa análise, tá? Na questãozinha B, tem a seguinte pergunta. Como você acredita que era o perfil dos profissionais citados na pergunta 2? Por exemplo, a pergunta 2 é essa aqui, né? Onde nós temos essas profissões, certo? Entregador de leite, operador de telefonia, acendedor de lampiões, datilógrafo, telegrafista, parteira, caixeiro, viajante. Então, vamos lá. Essas profissões, né? Se a gente parar para analisar sobre um perfil, o médico ele tem um perfil de médico? Ele tem. O que caracteriza um médico seja um médico? Perfil dele?
A roupa branca é uma característica do médico, né? O fato dele usar aquele coisinha aqui no pescoço, onde ele consegue ouvir o nosso coração, tal, também é característico do perfil desse profissional, certo? E se a gente for parar para analisar sobre o perfil profissional de um artista de rua, que perfil profissional esse artista de rua ele tem? Ou esse artista circense tem? Ele também tem um perfil profissional. Se a gente parar para analisar sobre várias profissões que existem, a gente consegue identificar o quê? Que várias profissões, elas têm um perfil profissional. E a gente consegue identificar quando a gente chega em um lugar e consegue identificar se aquela pessoa, ela pertence a tal profissão ou se ela pertence a tal profissão. Então, o que vocês vão fazer? Não vão trazer para a atualidade, tá? Essa a gente vai pegar essas profissões aqui que eu trouxe para vocês e vocês vão colocar aí como que vocês acreditam que era esse profissional. Como que era esse profissional, quais atitudes que ele tinha. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo do padeiro que passava na rua de casa. O perfil dele era, para mim, eu sabia que ele estava chegando porque eu ouvia ele chegar e quando eu ia olhar lá fora, né, ouvia ele gritar, ó, padeiro. E quando eu iria olhar lá fora, eu conseguia identificar ele pela maneira como que eu posso falar para vocês? Pela maneira da carroça ao qual ele andava, que era diferenciada, né? Que tinha um compartimento grande atrás, só para ele colocar, tipo, os pães, os leites e etc. Então, vocês vão falar qual o perfil que vocês acham que esse profissional tinha. Quais eram as vestimentas, de que maneira que ele tinha que se portar, tá? E aí, na questãozinha C, vocês vão elaborar um pequeno texto sobre o sumiço das profissões que antes eram tão importantes e hoje foram substituídas por outras profissões e até mesmo por máquinas. Vamos lá. Se a gente pegar a seguinte profissão, deixa eu colocar aqui no meu Google. Se nós pegarmos a seguinte profissão, para a gente analisar por fotos, tá? Nós vamos analisar em fotos agora. Profissões que foram substituídas pelas máquinas. Vamos lá, profissões que foram substituídas por máquinas. Para a gente ter mais ou menos uma ideia do que a gente... Opa, a professora veio no lugar errado. Eu vim no Google Maps. Vamos lá. Profissões que foram substituídas por máquinas. Se a gente parar para analisar sobre algumas dessas questões, certo? A gente vai pegar aqui a telefonista, né? A telefonista, elas foram substituídas por máquinas de que maneira? Hoje em dia, né? Vamos colocar aqui, telefonistas. Hoje em dia, nós temos ainda o operador de telemarketing. Não temos? Nós ainda temos o operador de telemarketing. Esse operador de telemarketing é aquela moça da Claro, que às vezes liga pra gente, ou aquela moça que da Oi, da Vivo, que sempre tá ligando pra gente, certo? Tá. Só que, hoje em dia, até essas telefonistas, essas operadoras de telemarketing, elas estão sendo substituídas por uma máquina. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente liga em um determinado lugar, principalmente nessas empresas grandes, né, que a gente está acostumado a ligar, ou os nossos pais, no caso, eu ligo porque eu já sou adulta, né, eu ligo em bancos, né, muitas das vezes tem um assistente virtual, que é um computador que tem gravação de voz, esse computador, e conforme você pega o seu celular, né, você vai, ele vai falando para você, ó, se você deseja fazer tal opção, tecle 1, tal opção 2. Tanto que a gente não precisa mais de uma telefonista lá falando pra gente, ó, eu vou te transferir para tal lugar.
Não precisa mais. Por quê? Porque essa profissão, ela já está sendo substituída por máquinas. Ela já está sendo substituída por computadores, né? Então, o que causa nisso? O que gera essa questão ligada ao mundo? Gera de uma questão também ligada à falta de desemprego, que cada dia que passa, as máquinas, elas estão sendo, os homens estão sendo substituídos por máquinas, e o desemprego vem o quê? Cada vez mais subindo, né? Aumentando. E muitas das vezes, um profissional que ele já faz o mesmo serviço há muito tempo, e esse profissional, ele tem uma carreira já dentro de uma profissão, ele tem que estar o quê? Se reinventando o tempo todo. Porque senão também, por conta dessa era tecnológica que muda muito as coisas, né? Hoje eu compro um celular que ele é o último da linha, o top da linha. Amanhã vai ser lançado outro celular, tô dando exemplo, tá? Que esse celular vai ser o mais top da linha. Esse avanço tecnológico, né, essa busca desenfreada tecnológica, que também aumenta essa questão crescente do capitalismo, né, faz com que nós tenhamos essas percas, né, de algumas profissões que foram substituídas por máquinas, que antes eram importantíssimas, né? E hoje elas já não existem mais, porque as máquinas substituíram. Eu costumo sempre assistir, volta e meia assisto Globo Rural, assim, sabe? E se eu não, que faz tempo que eu não acordo de manhã para assistir no final de semana, né? Mas às vezes eu tô sempre acompanhando alguma coisa, porque eu gosto de estar sempre inteirada sobre as questões que estão acontecendo. E assim, volta e meia nós vemos que antigamente, né, algumas questões dentro da agropecuária, a galera que mora aí no sítio sabe, entende muito bem sobre essa questão, né? Algumas questões ligadas a essa questão agropecuária, tal, a plantação e etc., antigamente precisavam da mão de obra humana, da mão de obra do homem, né? Hoje já não se precisa mais, porque a partir do momento que você substitui por máquinas, o que o homem fazia levava 10 dias para fazer, em torno de 500 homens, dependendo, né? Hoje em dia, a máquina, ela demora um dia e ela consegue, 2 dias, e ela consegue fazer o dobro, o triplo, até mesmo, daquilo que aquele funcionário fazia, daquilo que aquela mão de obra fazia. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que dentre essas profissões que vocês desejam seguir, essas profissões que vocês almejam seguir, pode ser que sejam profissões que daqui a algum tempo elas não vão existir mais. Nossa, professora, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso a realidade. Nós vivemos com essa questão desse avanço tecnológico, dessa era tecnológica, nós temos profissões que, no dia para a noite, elas crescem. Vamos colocar aí algumas profissões que deram um boom de 2020 para cá. 2019, 2020 para cá. As profissões ligadas a youtubers, ligadas a influencers, foram profissões que cresceram, principalmente na pandemia, certo? Nós passamos a consumir mais esses conteúdos online, de um canal de YouTube, que a gente sempre segue, está sempre acompanhando, de um canal de um Facebook, de um canal no Instagram, de uma influencer, de um influencer, de um youtuber. É como se fosse o quê? Um produto que a gente consome constantemente e diariamente, né? E são profissões, assim, que apareceram meio que imediatistas. Quem garante que essas profissões elas vão perdurar por muito tempo? Né? A gente tem toda essa questão. Assim como algumas profissões elas deixaram de existir, algumas profissões atuais que a gente acredita que a gente deseja seguir, né? A gente também não sabe se ela vai existir ou não, porque conforme vai, igual eu falo para vocês, nós temos esse avanço tecnológico, as pessoas vão consumindo cada vez mais produtos de maneira online, e quando eu falo sobre consumo online, não é você ir lá pegar o cartão do pai ou da mãe, ou você ir lá com o seu cartão, com o seu dinheiro, gerar um boleto e depois pagar para vir um determinado prêmio para você. Não.
A galera que joga muito na internet, né? A galera que que é mais envolvida com jogos, né? Free Fire, etc. Sabe que hoje em dia já tem uma moeda online, que é o Bitcoin. E o Bitcoin hoje em dia ele vale o quê? Muito dinheiro, né? Por quê? Porque as pessoas passaram a ter uma questão mais vivenciada à tecnologia, a consumir produtos tecnológicos, né? E não só ligados à tecnologia de computador, celular, notebook, um fone de ouvido Bluetooth, não, mas também como conteúdo. Todos esses conteúdos que esses influencers fazem, que a internet nos proporciona, que o jogo nos proporciona, que é uma questão ligada, às vezes, a hobby, né? Também é uma maneira de consumo, né? Não sei se vocês lembram do Pokémon Go. O Pokémon Go foi um marco, assim, um jogo que ele explodiu de um dia para o outro. Ele, tipo, tomou uma proporção mundial. Os criadores do jogo ganharam muito dinheiro, lucraram muito com o jogo. Só que é um jogo que veio, a febre foi muito grande e depois ele passou. Por quê? Por conta desse consumo virtual, desse consumo tecnológico, tá? Então, entre as atividades que eu pedi para vocês fazer, são essas que eu acabei de explicar para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês têm o meu WhatsApp, vocês podem estar entrando em contato comigo, tá? Que eu vou estar auxiliando vocês na elaboração dessas atividades que vocês precisam entregar, tá? Já foi encaminhado um cronograma para vocês sobre essas atividades. E não esqueçam de realizar as tarefas do centro de mídias, certo? Porque essas tarefas do centro de mídias, elas também contabilizam as presenças para vocês. Beleza? É isso. E até mais. A professora, eu vou parar minha gravação aqui. E é isso. Qualquer coisa, estamos aí. Até!